Graça e paz, seja muito bem-vindo em nome de Jesus, esse é nosso tempo de mesa. Estou muito feliz de estar com você aqui nessa oportunidade, hoje às 7 da noite, para nós meditarmos juntos na Palavra de Deus. Eu quero convidar você para pegar a sua Bíblia e vir comigo meditar hoje em João 10. Ontem nós começamos João 10, fizemos até o versículo 21 e hoje nós vamos continuar, João 10, parte 2, a partir do versículo 22. Então dá tempo de você ir ali rapidinho, pegar a sua Bíblia para você meditar junto comigo. Eu tenho certeza que o céu tem uma palavra liberada para o seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Sejam todas muito bem-vindas. Boa noite, Paloma. Deus abençoe. Que bom que você está aqui, minha irmã. E se você está aqui pela primeira vez, eu quero te apresentar qual que é a tradução que eu vou usar agora aqui na nossa meditação de João 10. Eu gosto muito dessa tradução na linguagem NBV, que é a Nova Bíblia Viva, que é uma tradução que conquistou meu coração pela fluidez da leitura. É uma linguagem muito próxima da forma como a gente se comunica, então acaba que a gente consegue avançar mais, sabe? A gente começa a ficar com vontade de meditar mais, de conhecer mais, e isso é maravilhoso, né? Então, se você está buscando uma Bíblia para chamar de sua, essa tradução NBV, até hoje eu não encontrei uma tão acessível como essa, e eu tenho pelo menos umas 12 traduções de Bíblia, e essa é a minha favorita, para que você possa fluir na sua meditação, na leitura da Palavra de Deus. Depois, se você quiser, eu posso te enviar no privado o link para você ter acesso, tá bom? Por aqui eu não consigo enviar, mas no privado eu consigo te enviar o link, tá certo? Então vamos orar para nós consagrarmos nosso encontro de hoje ao Senhor, pedir para que o Espírito Santo de Deus venha nos dirigir. Amém? Se você puder, concentre o seu pensamento agora no Pai, vai desacelerando, Às vezes você tá com a cabeça cheia ainda, Cheia de coisas que você viveu hoje, mas esse é o momento de você desfrutar de um tempo de qualidade com o Pai, em nome de Jesus. Pai querido, obrigada, Senhor, pelo teu amor por nós, por nos permitir estar aqui, Pai, nesse momento contigo. Eu peço, Pai, que o Senhor vai acalmando cada coração, Senhor, que está chegando aqui nessa live, que está presente, ó Pai, que também vai assistir essa gravação. Que o Senhor venha, Senhor, agora nos acalmar, nos tranquilizar, nos encher da tua presença, ó Pai, nos envolver, Senhor, com teu amor, com teu Santo Espírito. E nos direcionando, Pai, para aquilo que o Senhor quer falar conosco, através da Tua Palavra. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor tome a direção desse encontro, que não seja eu aqui falando. Eu entrego a Ti, Senhor, todas as minhas fraquezas, todas as minhas dificuldades. E eu peço, Pai, que o Senhor reine nessa live, que o Senhor toque os corações, para a honra e glória do Teu nome. Eu consagro a Ti, Senhor, esse encontro para o Senhor, e que seja, Senhor, uma bênção para cada um que participar, que venha uma palavra do céu sobre nós. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. O link, minhas irmãs, eu consigo enviar depois só no privado. Por aqui, no chat, eu não consigo, tá? Então, quem tiver interesse, a hora que terminar a live, você me manda, fala assim, olha, por favor, o link da Bíblia, e eu vou te enviar, tá bom? Combinado? Então vamos lá, nós vamos continuar a nossa meditação na parte 2, de João 10. Então nós vamos retomar a partir do versículo 22. Se você puder, acompanha aí comigo. Oi, Teônia, bem-vinda, minha irmã, que bom que você está aqui, glória a Deus. Sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus. Então, João 10, a partir do versículo 22, vai dizer assim... aqui o título que está na minha Bíblia é Jesus é questionado pelos judeus. Oi, Tati, bem-vinda, minha irmã. Diz assim, era inverno e Jesus estava em Jerusalém na época da celebração da festa da dedicação. Ele estava no templo, caminhando pela parte conhecida como o Alpendre de Salomão. Os judeus rodearam Jesus e perguntaram, quanto tempo o Senhor ainda vai nos deixar na dúvida? Se o Senhor é o Cristo, diga de uma vez. E aí no versículo 25, Jesus vai dizer assim, eu já lhes disse, e vocês não creram em mim, respondeu Jesus. A prova está nas obras que eu faço, em nome do meu Pai,
mas vocês não creem em mim, porque não são as minhas ovelhas. Então, o que Jesus está dizendo aqui nesse versículo 25? Vou repetir para você esse versículo 25. Eu já lhes disse, Jesus dizendo para os judeus, e vocês não creram em mim. A prova está nas obras que eu faço, em nome do meu Pai. Uau! O que Jesus está dizendo aqui para eles? Obras são maiores do que discurso. Vocês podem digitar aí, para que isso fixe no seu coração, que isso é muito importante. Jesus está dizendo para os judeus, obras são maiores do que discurso. Os judeus estão querendo uma afirmação. Cercaram Jesus, rodearam Jesus e perguntaram, quanto tempo o Senhor ainda vai nos deixar na dúvida? Se o Senhor é o Cristo, diga de uma vez. Eles já impacientes, sem discernimento nenhum, vivendo no raso, só por vista, e não por direção, não por discernimento. Então os judeus queriam uma afirmação, um discurso, queria que Jesus dissesse, eu sou o Cristo. Mas o que Jesus estava dando para eles o tempo todo? Obras que testificavam que ele era o Cristo. Muito bem, meninas. Então, Jesus está dizendo, obras são maiores que o discurso. Alguém aí prefere ser amado só de palavras? Ouvir palavras de afirmação é maravilhoso. Mas as nossas palavras de afirmação, elas precisam estar alinhadas com as nossas obras, com o nosso comportamento, com as nossas ações. Nós estamos em João 10, Fabi. João 10, versículo 25. Então, obras são maiores do que discurso. Então, os judeus queriam uma afirmação de Jesus, para poderem fazer com que ele se comprometesse, né? Mas Jesus estava dizendo, as minhas obras testificam quem eu sou. E aí Jesus estava dizendo algo poderoso também. Ele está dizendo assim, eu não vou fazer a afirmação que vocês querem. Eu não vou dizer que eu sou o Cristo. Eu vou viver da forma que vocês deveriam estar vivendo. E como é essa forma? Obras são maiores do que discursos. Uau! Glória a Deus por isso. Então Jesus disse para ele, eu não vou fazer a afirmação que vocês querem. Eu não vou dar o que vocês querem. Porque eu faço o que o meu Pai me pede para fazer. Eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade do meu Pai. Eu fui enviado para isso. Eu não vou falar o que vocês querem, eu vou viver da forma que vocês deveriam estar vivendo. Vivendo por obras que testificam aquilo que vocês professam com a boca. Uau! E aí o versículo 26 vai dizer assim, mas vocês não creem em mim, porque não são as minhas ovelhas. Versículo 27, as minhas ovelhas reconhecem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão, porque meu Pai me deu todas elas, e ele é mais poderoso do que todos. Por isso, ninguém pode arrancar nenhuma delas da sua mão. Eu e o Pai somos um. Então, aqui no versículo 27 e 28, a gente vai ver que o texto começa a descrever quais são as características das ovelhas de Cristo. Então, uma característica da ovelha de Cristo é que ela vive numa condição de dependência. Ela não tem mérito nenhum. O único mérito dela é ter um bom pastor. Então, uma ovelha, ela vive numa condição de dependência, de entregar a sua vida a Cristo. Mas eu vou detalhar melhor aqui. Então, veja, eu não sei se você já passou talvez algum dia por uma entrevista de emprego e às vezes eles fazem perguntas estranhas, né? Por exemplo, fazem uma pergunta assim, se você pudesse ser um animal, que animal você seria, né? E aí muitas pessoas falam, eu seria uma leoa, eu seria, né, um búfalo, seria, não sei, uma girafa, né? Seria, geralmente as pessoas falam animais grandes, né, poderosos, pelo viés, né, cognitivo delas. E só que o tempo todo, como que Jesus nos chama de ovelhas? Dificilmente alguém diria,
né? Se você pudesse dizer um animal que você gostaria de ser, dificilmente alguém diria numa entrevista de emprego, por exemplo, eu seria uma ovelha. E isso seria maravilhoso se nós disséssemos, porque a ovelha tem características fantásticas e é como Jesus gostaria que nós fôssemos. Então veja quais são as características das ovelhas de Cristo. Anota aí para você guardar essa mensagem no seu coração. Então uma das características das ovelhas de Cristo é que elas creem em Jesus. Elas creem. Então, aqui no versículo 27, Jesus diz: as minhas ovelhas reconhecem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem, né? E ele estava dizendo aqui no versículo 26, vocês não creem em mim porque não são as minhas ovelhas. Então, as ovelhas de Cristo, elas creem em Jesus. E crer não é crer de acreditar, porque até Satanás é crente, ele acredita. Mas crer é confiar. Crer é confiar. Você pode teclar aí, digitar? Crer é igual a confiar. Crer é igual a entregar toda a sua vida a Jesus. Crer é confiar. Então, uma das características das ovelhas de Cristo é que elas creem. Elas confiam toda a sua vida a Jesus. Vocês já pararam para pensar sobre o mal do século, que talvez seja a ansiedade? Muitas pessoas sofrem com ansiedade, vivem com o coração ansioso, preocupadas com amanhã. E o que a palavra de Deus diz? Não andeis ansiosos por coisa alguma. E você sabe qual que é o contrário de ansiedade? Alguém aí imagina qual que é o contrário de ansiedade? Exatamente, crer é confiar. Crer é confiar, glória a Deus. As ovelhas de Cristo creem em Jesus, confiam nele, entregam sua vida a ele. Vocês já pararam para pensar nisso? O contrário da palavra ansiedade? O contrário da palavra ansiedade é confiança. O contrário da palavra ansiedade é confiança. Não é tranquilidade, não é calmo. O contrário da palavra ansiedade é confiança. E é por isso que Jesus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Por quê? Porque você tem um bom pastor. Por quê? Porque você é ovelha de Cristo. E as ovelhas de Cristo, elas creem no bom pastor, elas creem em Jesus. Então, toda vez que você perceber que o seu coração está ansioso, isso revela uma falta de confiança no bom pastor. É um lembrete dos céus para você ir diante dele, entregar o seu coração, se aliviar, colocar nas mãos dele tudo aquilo que você não foi capaz de realizar. Porque você faz o natural, mas Deus é quem faz os milagres. Então, se você precisa de um milagre, se você precisa de uma resposta sobrenatural que está além do seu alcance, é no seu secreto que você deve buscar. Porque a palavra de Deus diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então guarda isso no seu coração. O contrário de ansiedade é confiança. Então, se eu tô com o coração ansioso, é porque eu tô duvidando. É porque eu não tô confiando a minha vida nas mãos do Pai. Eu não acho que vai dar certo. Talvez eu tenha medo dele me castigar. E esse não é o comportamento de uma ovelha de Cristo. As ovelhas de Cristo, uma das características dela é que elas creem em Jesus. Você pode declarar aí: Jesus, eu creio em ti. Eu confio em ti. Eu confio toda a minha vida a ti. Então, crer não é acreditar. Crer é confiar. Crer é confiar e entregar toda a sua vida a Jesus. E lembra disso, o contrário da ansiedade é a confiança. Então, o antídoto, o remédio para o coração ansioso é viver na dependência de Jesus. É entregar a sua vida a Jesus. É moer o seu orgulho e falar: não vai ser no meu braço, vai ser de acordo com a vontade de Deus e Ele me ama, Ele cuida de mim.
Glória a Deus, Jesus, nós confiamos em Ti, nós te amamos, Pai. Então a primeira característica das ovelhas de Cristo, elas creem em Jesus. E aí no versículo 27, ele vai dizer assim, as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Ou seja, as ovelhas de Cristo, elas ouvem e obedecem a voz de Jesus. As ovelhas de Cristo, elas ouvem o bom pastor. Elas ouvem a voz de Jesus e obedecem. Eu já comentei aqui com vocês em outros encontros que a linguagem do amor de Jesus, a linguagem do amor dos céus é a obediência. E a gente está aprendendo aqui que obras são maiores do que discursos. Então, eu posso dizer pela fé, Jesus, eu confio em Ti, mas o meu comportamento precisa também estar alinhado com esse discurso. E se por acaso hoje você se sente sem capacidade, sem condições de confiar a sua vida a Jesus, pelo menos diga para Ele que é isso que você quer. Fala, Pai, pela minha própria força, pela minha própria capacidade, eu não vou conseguir. Eu não sei como sair dessa situação que eu me coloquei. Mas eu quero viver uma vida onde eu confio completamente em Ti, onde eu vivo na Tua dependência, onde eu vivo dirigida pelo Espírito, não pela minha carne. Então, as ovelhas de Cristo ouvem e obedecem à voz de Jesus. E a palavra de Deus nos diz, para nós não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus, porque as obras são maiores do que os discursos. O que eu faço é maior do que o que eu digo, e o que eu digo precisa estar alinhado com o que eu faço. Próxima característica das ovelhas de Cristo, elas conhecem Jesus. E mais uma vez, conhecer não é ter informações. Conhecer não é saber onde encontrar. Conhecer não é decorar alguns versículos. Conhecer não é ir à igreja de vez em quando. Conhecer é ter intimidade. É relacionamento diário. É uma vida espiritual disciplinada. Nós temos 11 pilares na nossa vida, mas o mais importante é o pilar espiritual. Como está o seu pilar espiritual? Então, as ovelhas de Cristo, elas conhecem Jesus. Elas têm um relacionamento com Ele. Elas têm intimidade. Então, aqui no versículo 27, Jesus está dizendo, as minhas ovelhas reconhecem a minha voz e eu as conheço. Então, às vezes você pode dizer, eu conheço a Jesus, mas o céu te conhece. O céu conhece a sua voz, o céu ouve a sua voz todos os dias. E eu quero te dizer que a sua voz tem importância no céu. Os céus estão 7 dias por semana, 24 horas por dia, online, disponível. Deus está o tempo todo disponível para te ouvir, para te receber. Então, as verdadeiras ovelhas de Cristo, elas conhecem Jesus, têm intimidade com Ele, têm um relacionamento de perto com Ele, um relacionamento de confiança, de entrega, de obediência. Próxima característica das ovelhas de Cristo, elas seguem Jesus. E esse seguir quer dizer imitam Jesus, elas querem ser semelhantes a Jesus, elas querem se parecer com Jesus. E eu sempre convido vocês aqui para caminhar com as amigas de Jesus. Porque quando você caminha com as amigas de Jesus, você vai ficar mais parecida com Jesus. Boa noite, Denise. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Que seja a primeira de muitas vezes, em nome de Jesus, tá? Deus te abençoe poderosamente. Então, as ovelhas de Cristo seguem Jesus. Elas querem se parecer com Jesus. E por último, quer dizer, é o penúltimo, As ovelhas de Cristo, elas têm vida eterna. Olha que maravilhoso que Jesus vai dizer aqui, no versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna. Jesus dá a vida eterna para as ovelhas dele.
Olha que recompensa extraordinária. As ovelhas de Cristo, elas têm uma vida eterna. E saber que você tem uma vida eterna muda tudo. Vai fazer você muito mais paciente, muito mais tranquila. Saber que você tem uma vida eterna vai fazer você olhar para o seu casamento de uma forma diferente, para os seus filhos de uma forma diferente, para a sua vida com Deus de uma forma diferente. Porque a palavra de Deus nos diz lá em Oséias que nós precisamos conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Essa é a vida eterna. Não tem uma linha de chegada, porque Ele é uma fonte abundante, inesgotável. Se você já teve uma experiência de intimidade com o Senhor aqui, tem muito mais níveis para você se deleitar. Boa noite, Lídia, Deus abençoe. A Iris está perguntando como faz para fazer parte das Amigas de Jesus. Só você digitar aqui devocional que você vai receber um link, Iris, para você fazer parte. É maravilhoso. Amanhã, às 7 da manhã, a gente vai estar junto e a gente estuda um devocional que chama Uma Mulher Segundo o Coração de Deus. Tem sido um tempo precioso lá. Não tem palavras aqui que eu possa expressar o que é estar dentro daquele grupo, né? E então, se eu acredito que eu oro por quem o Senhor vai trazer para esse grupo, e eu creio que se o Senhor tocar no seu coração, é porque Ele tá te chamando, não precisa eu dizer nada, né? Eu sei que vai ser um novo tempo, uma nova estação na sua vida, que o Senhor te ama e deseja te curar em muitos níveis que você não vai conseguir nem imaginar, mas é maravilhoso caminhar com as Amigas de Jesus. Então, as ovelhas de Cristo, elas têm a vida eterna, um novo estilo de vida. E por último, as ovelhas de Cristo têm a segurança da salvação. Eu vou dizer novamente, as ovelhas de Cristo têm a segurança da salvação. Você pode ler comigo novamente o versículo 29, porque talvez você leu, mas não meditou no versículo 29. E a palavra de Deus diz que a gente tem que meditar na palavra de noite. E meditar é diferente de ler, porque muitas vezes a gente lê e nem lembra o que a gente leu. Mas quando a gente medita, verdadeiramente a gente absorve aquele conteúdo, aquilo começa a fazer parte de nós. Olha o que diz lá no versículo 29. Principalmente você, que talvez você tenha uma incerteza. Eu aceitei Jesus, né? Eu vivo uma vida de relacionamento, de intimidade com Jesus, mas eu tenho dúvida porque às vezes eu falho aqui, eu falho ali. Será que eu perdi a salvação? Será que se Jesus voltar eu vou estar salva? Olha isso que vai ser dito aqui no versículo 29. As ovelhas de Cristo têm a segurança da salvação. Olha só o que Jesus diz. No versículo 28 ainda. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las da minha mão. Uau! As ovelhas de Cristo têm a vida eterna e segurança da salvação. Ninguém pode te arrancar das mãos de Jesus. Se você é ovelha de Cristo, ninguém pode te tirar do amor dele. Nada pode nos separar do amor de Deus, é o que diz a palavra. Olha o que diz no versículo 29. Porque meu Pai, Jesus está dizendo, me deu todas elas. O meu Pai me deu todas as ovelhas. Então, se você está aqui hoje, não é mérito meu, não é mérito seu. Foi o Espírito Santo que nos atraiu aqui para receber essa mensagem. Deus fala com os presentes. Se você está aqui, essa mensagem é para você. Jesus quer que você tenha certeza que você é escolhida, que você tem vida eterna, que você pode sim ficar tranquila, você pode ter essa confiança, essa firme confiança dentro de você, da segurança da salvação. Glória a Deus, aleluia. Então, se você é a ovelha de Cristo, ninguém pode te tirar das mãos dele, do amor dele. Nada pode separar do amor de Deus. Jesus está dizendo isso, minha irmã. Toma posse dessa palavra e nunca mais duvide da sua salvação. Nunca mais duvide da vida eterna que está disponível para todos aqueles que receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Olha o que ele está dizendo aqui no versículo 28, 29. Eu lhes dou a vida eterna. Você recebeu Jesus? Você recebeu Jesus? Então Jesus está dizendo, eu te dou a vida eterna. Para os que creem em mim, para os que confiam em mim, Jesus está dizendo, eu dou a vida eterna. E elas nunca morrerão.
ninguém poderá arrancá-las da minha mão, porque meu Pai me deu todas elas, e Ele é mais poderoso do que todos. Por isso, ninguém pode arrancar nenhuma delas da sua mão, e eu e o Pai somos um. A Ilma tá perguntando como fazer parte do grupo, é só editar a devocional, Ilma. Aí você vai receber um link para você participar, tá bom, minha irmã? Então, olha que palavra! Que palavra, guarde essa palavra no seu coração, porque eu sei que Satanás, ele tem atormentado, atacado a mente de muitas pessoas que já receberam Jesus, mas que ainda têm dúvida se são salvas. Sentem medo. E Jesus disse, basta que você confie em mim, me recebe, confie em mim, me ouça, procure viver uma vida de obediência. E você vai receber a vida eterna e a segurança da salvação. E para aqueles que estão em Cristo, não há nenhuma condenação. Glória a Deus. Então, se você é ovelha de Cristo, quem aí é ovelha de Cristo? Se você é ovelha de Cristo, ninguém pode te separar do amor dele. Ninguém pode te arrancar das mãos de Deus. Glória a Deus. Uau. Versículo 31. Então os líderes judaicos novamente pegaram em pedras para apedrejá-lo. Então quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, eles começaram a se irar. Porque eles viviam no raso, eles viviam no natural, viviam por vista, não por discernimento espiritual. Então eles acharam aquilo uma blasfêmia e disseram assim, Então os líderes judaicos novamente pegaram em pedras para apedrejá-lo, mas Jesus disse, por orientação do Pai, eu tenho feito muitas obras. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Novamente, Jesus está dizendo, discurso é maior, quer dizer, obras são maiores do que discurso. Só que olha o que os líderes judaicos vão dizer. Não é por nenhuma boa obra que vamos apedrejá-lo, mas por blasfêmia. Porque você é um simples homem e declara que é Deus. Então eles viviam com os olhos naturais, eles não conseguiam ter uma visão do reino, uma visão dos céus, não tinham discernimento, não conseguiam perceber que eles estavam diante do pão vivo que desceu dos céus. Então eles disseram, o que eles estão dizendo aqui no versículo 33 para Jesus? Você pode dizer que obras são mais importantes do que discurso, mas nós entendemos, nós achamos, nós no nosso egoísmo, nós no nosso orgulho, nós na nossa religiosidade, é o que os líderes judaicos estão dizendo para Jesus, nós na nossa religiosidade entendemos que o discurso é maior do que as obras. Para nós, o que é mais importante é o que nós dizemos e não o que nós fazemos. É aquele velho ditado, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Mas Jesus diz, não. Obras é que testificam os discursos. O discurso tem que estar alinhado com o comportamento, com as ações. Então, no versículo 34, Jesus vai dizer, na própria lei de vocês não está escrito, eu disse, vocês são deuses. Portanto, se a escritura que não pode ser anulada, olha só que palavra aqui. Toda promessa não pode ser anulada. Toda promessa liberada sobre a sua vida, toda promessa que você toma posse, que você sente aí que é para você, não pode ser anulada. Então, toda vez que você tiver uma oportunidade, declare, eu e minha casa serviremos ao Senhor. João 10:10, eu tenho uma promessa de vida e vida em abundância. Olha o que está sendo dito aqui no versículo 35. A escritura não pode ser anulada. Nenhuma promessa pode ser anulada. E aí Jesus diz, portanto, se a escritura, que não pode ser anulada, chama de deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, vocês dizem que é blasfêmia quando aquele que foi santificado e enviado ao mundo pelo Pai diz, eu sou o Filho de Deus? Versículo 37. Não creiam em mim,
se eu não faço as obras do meu Pai. Mas se as realizo, creiam nelas, mesmo que vocês não creiam em mim. Então Jesus está dizendo, se vocês estão tendo dificuldade de perceber que eu e meu Pai somos um, olhem para as minhas obras, porque elas testificam o que eu falo. Mas como esses líderes judaicos estavam vendados, estavam com escamas nos olhos, estavam com a mente cauterizada pela tradição, pela religiosidade, e eles se guiavam muito pelo que eles, por vista e não por fé, não por discernimento, eles não conseguiam enxergar. Então a religiosidade é uma cegueira. A religiosidade é uma cegueira. Você não consegue discernir o que é espiritual se você se apega à religiosidade. E Jesus está tentando explicar para eles, no versículo 37, não creem em mim se eu não faço as obras do meu Pai. Mas se as realizo, creiam nelas, mesmo que vocês não creiam em mim. Então Jesus está dizendo aqui, vocês podem não concordar com o que eu falo, mas as minhas obras vocês não podem negar. Comprovam que eu sou filho de Deus. Uau! Jesus está dizendo para eles, vocês podem não concordar com nada que eu falo, mas as minhas obras, vocês não têm como negar. Elas testificam a palavra, elas comprovam que eu sou o Messias enviado. E aí, continuando o versículo 38, vai dizer assim, com isso vocês se convencerão de que o Pai está em mim e eu no Pai. Mais uma vez, eles tentaram prender Jesus, porém, ele escapou das mãos dele. Lembra que em outros versículos, em outros capítulos, nós estudamos que nada pode acontecer com você se não for da permissão de Deus, se não for chegado o tempo. E não era o tempo ainda de Jesus ser entregue a eles. Então eles tentaram prender Jesus. Quando Jesus disse, o Pai está em mim e eu no Pai, eles achavam aquilo uma blasfêmia, porque eles não tinham discernimento, eles eram religiosos. Então eles tentaram prender Jesus, mas como não era o tempo. Porque não é que Jesus foi pego, Jesus se entregou por amor. Ninguém poderia pegar Jesus se não fosse permissão do Pai. Mas Jesus se entregou por amor de nós. Então, mais uma vez, versículo 39, eles tentaram prender Jesus, porém ele escapou das mãos dele. Então Jesus atravessou novamente o Rio Jordão e foi para o lugar onde João estava batizando no princípio do seu ministério. Muitos seguiram Jesus. Embora João nunca tenha realizado milagres, diziam uns aos outros, tudo o que ele disse a respeito deste homem tem se cumprido. E muitos creram em Jesus naquele lugar. Então, apesar da religiosidade de vários daqueles líderes judaicos, o povo, aqueles mais com o coração mais ensinável, mais mansos, mais humildes, eles sentiam a verdade daquelas palavras. Eles viam que as obras testificavam o discurso. Eles sentiam que as obras eram mais importantes que o discurso e se tornaram ovelhas de Jesus. Enquanto os líderes judaicos, conhecedores da palavra, mestres da palavra, continuaram com o coração endurecido. E eu quero te dizer o seguinte, hoje Jesus está nos fazendo um convite. Está fazendo um convite para mim e um convite para você. Ele está fazendo o seguinte convite, que as nossas obras, que as nossas ações, que os nossos comportamentos sejam maiores do que os nossos discursos, sejam maiores do que o que nós falamos. Jesus está nos fazendo esse convite para que as nossas obras sejam maiores do que os nossos discursos. Quem toma essa decisão hoje de alinhar o seu comportamento com aquilo que você diz que professa, que você crê, de alinhar o seu comportamento como uma ovelha de Cristo? Como que é o comportamento de uma ovelha de Cristo? Ela crê, confia a sua vida a Jesus, ela ouve, obedece a voz dele, ela conhece Jesus, ela vive um dia a dia de intimidade, ela segue Jesus, ela busca imitá-lo, ela quer se parecer com ele.
ela tem vida eterna, por isso ela vive um novo estilo de vida, ela é paciente e ela tem segurança da salvação, ela não vive preocupada. Então essas são as características das verdadeiras ovelhas de Cristo. E esse é o chamado, esse é o convite que Jesus nos faz hoje, para que as nossas obras sejam condizentes, sejam maiores do que os nossos discursos. Que nós verdadeiramente venhamos nos tornar sal nessa terra, que a gente venha dar sabor e luz nesse mundo, que a gente venha iluminar, que a gente venha influenciar, que a gente venha se posicionar, que a gente venha viver dirigida pelo Espírito e não pelas nossas mágoas, não pelos nossos fracassos, não pelas nossas dores, pelos nossos traumas, pelos nossos sentimentos disfuncionais, desalinhados da palavra de Deus. Porque as obras são maiores do que discurso. Essa é a verdade do reino de Deus. Talvez por aí muitas pessoas fazem completamente o contrário. Elas contam uma história bonita e todo mundo acredita, mas as obras não condizem. Eu não sei se você já teve essa experiência de alguém dizer que te ama e na hora que você precisou que aquele amor se manifestasse, a pessoa, é porque ela só tinha discurso, mas o comportamento não estava alinhado. Então, em nome de Jesus, que você viva uma vida entregue ao Senhor, onde verdadeiramente o seu discurso esteja alinhado com o seu comportamento, com as suas obras. E se hoje você se sente impotente, peça ao Senhor, fala: Pai, me dê condições para que as minhas obras sejam maiores que os meus discursos. Pai, me dá condições de ter um comportamento de uma ovelha de Cristo. Me dá condições, Pai, de ter um coração sensível, obediente, temente. Então, que o que você faz, que o seu comportamento, que as suas obras estejam em alinhamento com o que você diz, com o seu discurso. Amém? E não esqueça disso, que a religiosidade é a verdadeira cegueira. E o que é a religiosidade? É achar que está tudo bem. Nós precisamos todos os dias sondar o nosso coração, examinarmos a nós mesmos e ver se há algo que precisa ser aperfeiçoado, que precisa ser moldado pela palavra. Então peça para o Espírito Santo revelar os lugares escuros da sua alma. Onde é que tem comportamentos disfuncionais? Onde é que você tem se enganado? Onde é que você tem sido religiosa? A Tercília: Pai, me dê condições para que as minhas obras sejam maiores que o meu discurso. Quero ser mais parecida contigo, Jesus, a cada dia. Glória a Deus. A Tercília é uma amiga de Jesus preciosa, né? Que faz parte do nosso devocional, uma mulher segundo o coração de Deus. É isso, minha irmã. Glória a Deus. Deus seja louvado. Eu não sei vocês, mas eu tô sentindo Deus nessa live. Ele veio. Tô sentindo a presença de Deus. Tá muito gostoso. Glória a Deus por isso. Ele tem cuidado de nós, Ele nos atraiu até aqui. Como é bom, né, estar diante do Pai, como é bom saber que Ele nos ama e que nós temos esperança de um futuro, nós temos uma missão no presente e Ele é o motivo da nossa alegria. O melhor que poderia ter nos acontecido já aconteceu. Ele veio, Ele nos deu acesso a sala do trono, através do sacrifício de Jesus. Hoje você pode orar. Hoje você, em qualquer momento, você pode fechar os seus olhos e se conectar com o Pai e falar o que está no seu coração, fazer seus pedidos, desenvolver o relacionamento como uma verdadeira ovelha de Cristo. Então essa foi a palavra de hoje. Eu quero encerrar com uma oração. A Ilma está dizendo como é bom sentir a presença, né? É maravilhoso. E que você anseie por isso todos os dias, porque às vezes a gente se acostuma a sentir, né, o Espírito Santo uma vez no mês, uma vez na semana. Não! Busque a presença. Busque a presença. A Teonia está fazendo convite lá. Venham ser amigas de Jesus. É bem se estar nessa mesa e aprender muito sobre o nosso Senhor. Glória a Deus, minha irmã. É maravilhoso.
Glória a Deus, Ju. Deus te abençoe, minha irmã. Continue avançando. Vamos fazer uma oração, então, para a gente encerrar o nosso encontro de hoje. E quem quiser caminhar mais pertinho das amigas de Jesus, se tornar mais perto de Jesus, né, como uma ovelha de Cristo, é só digitar aqui devocional, que aí você vai ir para um ambiente de mais proximidade, sabe? Caminhar com as amigas, você vai fazer a amiga do Brasil inteiro. É uma delícia o nosso ambiente e eu tenho certeza que você vai ser muito edificada. Então feche os seus olhos, vamos orar e agradecer ao nosso Pai por esse tempo. Pai querido, obrigada, Senhor, pela Tua presença. Obrigada, Senhor, por estar aqui conosco. Obrigada, Jesus, por nos revelar a Tua palavra. Obrigada por nos ensinar, Senhor, como ser verdadeiras ovelhas Tuas, Senhor. E eu te peço, Pai, que o Senhor nos dê condições de sermos cada dia mais parecidas contigo, Pai. Que o Senhor nos dê, Senhor, um coração ensinável, obediente, disposto, Senhor, a entregar tudo aquilo que não está alinhado com a Tua palavra e com a Tua vontade para nós. Porque a Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Quantas vezes, ó Pai, nós temos vivido em si mesmadas, olhando só para nossa dor, vivendo só por sentimentos e não por princípios. Ó Pai, na Tua bondade, por Sua misericórdia, nos envolva, Senhor, com a Tua presença. E nos traz, Senhor, a sabedoria, o discernimento que nós precisamos, ó Pai, para viver uma vida que Te agrada. Nós não queremos, Senhor, sermos religiosas, mas nós queremos ter um coração ardente por Ti. Nós queremos Te amar, Senhor, com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, ó Pai. Nós não queremos, Senhor, ser como esses líderes judaicos que dizem que amam, dizem que seguem as Escrituras, mas o comportamento, as ações não testificam, ó Pai. Nos dê condições, Jesus, de ser verdadeiras ovelhas de Cristo, onde as nossas ações, os nossos comportamentos são maiores do que os nossos discursos. Ó Pai, que toda a nossa vida venha Te glorificar, que tudo aquilo que nós venhamos fazer, ó Pai, nos leve para mais perto de Ti, leve a nossa família para mais perto de Ti. Tira de nós, Senhor, todo o ego, todo orgulho, todo pensamento, ó Pai, de mágoa, de rancor, de amargura, todo desejo de vingança, ó Pai, que caia por terra em nome de Jesus. Que toda ansiedade caia por terra em nome de Jesus. Hoje nós entendemos aqui, ó Pai, que crer em Jesus é confiar. E a ansiedade é o contrário da confiança, ó Pai. Nos dá condições, ó Pai, de ter um coração 100% confiante em Ti. Um coração que não se atemoriza pelas circunstâncias, ó Pai, mas que vive na dependência do bom pastor. Ó Pai, que nós venhamos declarar com confiança que o Senhor é o nosso pastor e não nos faltará. Que certamente a Tua bondade e a Tua misericórdia nos acompanharão todos os dias da nossa vida. Pai, eu abençoo cada uma das Tuas filhas que estão aqui nessa live. E eu peço, Pai, visita cada lar. Que a Tua presença reine, ó Pai, dentro dessa casa. Que todas essas famílias, Senhor, sejam alcançadas pelo Teu amor. Que onde houver uma enfermidade, ó Pai, que venha a cura agora, ó Pai, em nome de Jesus. Que onde houver qualquer dificuldade financeira, ó Pai, que venha a Tua provisão, Senhor, que esses celeiros se encham, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Ó Pai, onde houver relacionamentos disfuncionais, destruídos, ó Pai, que a Tua paz, que o Teu amor, que a Tua harmonia restaure, Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, Suas filhas são preciosas para Ti, Senhor. Eu sinto Teu amor por elas. Que a Tua graça e o Teu favor alcance cada uma, Senhor. Que elas possam sentir a cada dia mais e mais, Senhor, o desejo de estar na Tua presença. De sentir isso que nós estamos sentindo agora, Pai, que é tão bom. Como é bom estar pertinho de Ti. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor. Obrigada por nos atrair até aqui e por falar conosco. Nós Te amamos, Jesus. Te amamos muito.
e te pedimos condições de te obedecer e de sermos conhecidas por ti, através das nossas orações, dos nossos comportamentos, do nosso amor pelo próximo, do nosso posicionamento dentro da nossa casa. Que o Senhor nos abençoe, Pai. Abençoe cada casa, cada filha que aqui está. Nos dê uma noite tranquila de descanso, Pai. Envia os teus anjos, Senhor, com tochas de fogo. Coloque-os, ó Pai, acampados ao redor de cada casa, livrando, Senhor, de todo mal essas vidas, essas famílias. Para a honra e glória do teu nome eu oro. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe, minha irmã, sua casa, sua vida, sua família. Que você tenha uma noite maravilhosa, cheia da presença de Deus. Que você viva amanhã um dia extraordinário de céus abertos para a honra e glória dele. E que você lembre que as ações são maiores que os discursos e que você busque isso. Busque alinhar o seu coração com o do Pai todos os dias, em nome de Jesus. E amanhã a gente volta no horário normal às 10 da manhã, combinado? Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Um abraço, fica com Deus.